Bom, vamos lá então, um pouquinho da minha história, para as pessoas poderem conhecer quem que é o professor Roberto Witte. Meu nome é Roberto Ewald Witte, né, em homenagem ao meu avô alemão, pai do meu pai, mas poucas pessoas me conhecem assim, as pessoas me conhecem como professor Roberto Witte. Sou filho de alemães, aliás, de alemão, meu pai era alemão, nasceu na Segunda Guerra Mundial, nasceu dia 4 de agosto de 1940, ou seja, e minha avó tinha 39 anos na época que deu à luz ao meu pai, ou seja, minha avó tinha 39 anos, deu à luz ao meu pai de 7 meses, e ainda no começo da guerra, que a Alemanha estava aquela bagunça toda, tá? Então, meu pai é alemão, meu pai chegou aqui no dia 31 de dezembro de 53, né, veio de navio, e a minha mãe era filha de Yugoslava, minha avó era Yugoslava e meu avô era alemão, né? Meu pai era alemão oriental e minha mãe alemã ocidental, ou seja, minha família toda europeia, eu tive tios também austríacos, então a minha primeira língua foi alemão, a minha primeira língua não foi português, minha primeira língua foi alemão. Só que meu pai falou alemão com a gente até os 6 anos de idade, falou alemão até a hora de eu entrar na escola. Depois eu não sei, eu tenho a impressão, meu pai faleceu em 25 de julho de 94, ele nunca me falou isso, mas eu tenho a impressão que ele não falava muito mais alemão com a gente por medo de talvez fazerem alguma alusão, fazer alguma ligação com o nazismo, alguma coisa, tá? Né? Ele fez até o 2º ano primário na época da guerra, ou seja, meu pai era um semi-analfabeto, minha mãe fez até o 4º ano primário, e depois eu acabei, né, aprendendo o alemão primeiro que o português, só que quando eu entrei na escola, lógico, eu falava português também, mas depois que eu entrei na escola, meu pai parou de falar alemão comigo, minha mãe também, e aí eu acabei não tendo um desenvolvimento de alemão muito grande. Por isso que eu entendo quando os meus alunos de inglês falam que eles entendem muito mais do que conseguem falar, porque isso acontece comigo em alemão. Tá? Hoje eu tenho cidadania alemã, eu tenho passaporte alemão, tá? O meu irmão, inclusive, mora em Londres, ele foi lá como cidadão europeu, mas o meu alemão é parco, o meu alemão é uma porcaria, mas eu me viro, tá? Eu sempre estudei em escolas públicas, nunca estudei em escolas particulares, o único curso pago pelo meu pai foi o curso de inglês, e nessa brincadeira, depois que eu terminei o curso de inglês, menos de 2 meses depois, dia 28 de fevereiro de 83, eu não sei porquê, mas eu lembro disso, eu comecei a dar aulas, e aí eu comecei a pagar as minhas contas, ou seja, a partir dos meus 17 anos e meio, quando eu tinha 17 anos e meio, eu comecei a pagar minhas contas e meu pai não precisou mais ter quase custo comigo. E eu fiz minha vida inteira em cima de inglês, de aulas e de livros e assim por diante, e agora com concurso público, tá? Então veja, eu não queria fazer idiomas, eu não fiz idiomas na faculdade, eu queria fazer engenharia naval, não me pergunte por quê, mas eu gosto de barcos, navios, e não gosto de cruzeiros, né, de liners, né, de navios de passageiro. Eu gosto de cargueiro, eu gosto de rebocador, eu gosto de petroleiro, eu gosto dessas coisas pesadas, tá? Então eu quis ser engenheiro naval, estudei para tentar pegar poli na USP, acabei não pegando, acabei pegando segunda opção, fiz 6 meses de matemática em 1985, não me adaptei, não fiquei com vontade, prestei FUVEST novamente, naquela época, você vai me desculpar, mas a FUVEST era mais difícil, e aí eu peguei economia, acabei fazendo economia na Faculdade de Economia da USP, me formei depois de um certo tempo, eu confesso que eu não fui um bom aluno, porque a minha cabeça não é de economista, acabei tendo aula com a Zélia Cardoso de Mello e mais outras pessoas famosas, mas toda essa bagagem de economia me ajudou a escrever meus livros, né? Eu acabei escrevendo 2 livros para Saraiva, um em inglês instrumental para faculdades de contabilidade, administração, economia e comércio exterior, e um outro que é para reuniões e apresentações de negócios em inglês. Durante algum tempo eles foram veiculados, foram comercializados pela Saraiva, e agora eu estou com esses direitos e eu vou montar um curso online sobre apresentações de reuniões e palestras em inglês e roadshows e assim por diante, e também fazer a parte de inglês também voltado para a parte profissionalizante. Hoje, além de curso de conversação, eu também estou fazendo uma série de cursos voltados para a área de profissionalização de inglês, porque eu acho que, primeiramente, antes das pessoas aprenderem a falar, tá? Todo mundo quer aprender a falar, eu acho que é bacana falar, sem sombra de dúvida. Mas às vezes é melhor um adolescente começar a querer aprender a ler inglês, tanto academicamente quanto profissionalmente. As pessoas, na minha opinião, precisariam primeiro aprender a ler inglês e não falar, tá? Aí eu acabei, me casei, depois me separei, né? E hoje eu moro em São Bernardo do Campo, numa chácara. Eu sempre dei aula dentro de empresas e eu cheguei a dirigir
em São Paulo, eu sempre morei em São Bernardo, no ABC, e eu chegava a sair de casa e quando eu voltava à noite, eu olhava para o odômetro do meu carro e eu via que eu tinha andado mais de 100, 105, 110 quilômetros em São Paulo. Quer dizer, na região metropolitana de São Paulo, eu acabava andando 100 quilômetros. Isso é desgastante, isso era muito cansativo. Então, quando eu fui pensar em montar uma casa, construir uma casa, comprar um apartamento, eu falei, eu quero construir uma casa no meio do mato. E aqui na Represa em São Bernardo, eu acabei comprando 2 terrenos na época, e eu moro numa casa de 1.000 metros quadrados, a casa é pequena, mas o terreno é grande, com mais de 40, 50 árvores, porque eu quero voltar para cá, eu queria voltar para casa e me sentir de férias, me sentir num ambiente mais campestre, uma coisa mais bucólica, uma coisa mais rústica. E eu acabei fazendo isso. Então hoje eu posso dizer que eu sou privilegiado em termos de poder morar num local onde tem umas 40, 50 árvores, de vez em quando aparecem umas cobras, aparece cobra de vez em quando, aranha, lagarto, então esquece, isso daqui a gente come com farinha aqui, tá? E eu tenho 4 companheiras, antes que você me chame de poligamia, minhas 4 companheiras são minhas 4 cachorrinhas, em ordem, Nina, Pepa, Pituca e Bilu. Pituca e Bilu são as 2 que eu resgatei da rua, e eu gosto muito de onde é que eu moro, sou plastimodelista, uma hora eu vou passar para vocês também os meus kits de navio de plástico que eu monto, pinto, faço maquetes, e essa é a história do professor Roberto. E uma outra coisa também que eu gosto muito é falar sobre seres extraterrestres, esses daqui são os meus mentores, gosto de falar sobre seres extraterrestres, sobre maquetes, sobre vida do mar e sobre a natureza humana. E sou apaixonado em como fazer as pessoas aprenderem inglês e mostrar como é que funciona o processo de aprendizado do inglês, tá bom? Fechamos aqui. Comecei a dar aula em 83, né, no dia 28 de fevereiro, e em junho, mais ou menos, de 94, eu entrei para dar aula para concurso público. Curiosamente, o meu irmão foi chamado para dar aula para concurso público, como ele não conseguiu atender toda a demanda da escola, né, do cursinho que o contratou, ele me chamou, eu acabei ficando, ele foi para outras áreas, e desde 94 eu estou com essa parte de concurso público, tá bom? Então é isso, é uma pequena história minha, para não ficar muito longo esse vídeo. Espero que você tenha gostado e acompanhe as outras histórias minhas, que a gente tem bastante coisa para contar, tá bom? Fechado, e vamos estudar inglês, vamos aprender inglês sem perder a noção da realidade. Não fica escutando o papo de que você vai aprender inglês sem estudar ou vai emagrecer sem fazer regime, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu!